Uma das minhas maiores dúvidas quando eu tava pensando em vir morar aqui no Japão foi quanto trazer de dinheiro. E hoje, depois de morar quase 4 anos, né, aqui no Japão, eu queria fazer esse vídeo realmente para poder ajudar vocês que estão pensando em vir aqui morar, né, que nem a gente, descendentes, e trazer um valor real. Claro que quanto mais você conseguir trazer, melhor. Então essa é a ideia do vídeo, hein? Bora lá! E pra quem é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Kaori. E eu sou o Bruno. E eu só quero deixar bem claro que os valores que eu vou colocar é só para referência, tá? De acordo com a nossa própria experiência. E galera, primeiro de tudo vamos explicar como a gente chegou nesses valores e por que esse valor que a gente vai falar para vocês a gente considera suficiente para viver os primeiros meses aqui no Japão. Bom, um ponto muito importante que tem que ser considerado é que aqui no Japão, quando você vem trabalhar numa fábrica, geralmente o pagamento só vai cair depois de quase 2 meses depois que você começar a trabalhar. Como isso funciona? Geralmente, os dias que você trabalha, eles consideram até dia 31 do mês, né? É, o último dia do mês. É verdade, é o último dia. E aí, o pagamento só vai ser no próximo mês ainda. Uhum. E ainda vai ser, tipo, provavelmente no final do mês. É. Só que isso vai depender muito da empreiteira por empreiteira. Tem empreiteira que paga dia 15, dia 20, 25, então vai depender, tá? Pra vocês terem uma noção, no nosso primeiro emprego, a empreiteira pagava dia 20 e agora a gente tá pagando dia 25. Isso, então é bom colocar isso porque você teria que ter esse valor suficiente para você passar, então, quase 2 meses para você se sustentar, no caso, né? Mas geralmente a agência já vai falar pra vocês qual é o dia que a empreiteira vai pagar, né? É isso. E se eles não falarem nada, vocês mesmos vão lá e perguntam, porque é um ponto muito importante para vocês estarem atentos, tá bom? Gente, então é muito importante vocês considerar que esses primeiros meses que você vai passar aqui no Japão vai ser o dinheiro que você trouxe lá do Brasil, ou seja, do real, né? Isso também é muito importante considerar porque vai ser um valor um pouquinho talvez assustador, porque querendo ou não, custo de vida aqui no Japão, quando se converte de real para o iene, acaba sendo bem caro. E o principal valor do custo de vida é o mercado. E quanto a gente gasta por semana de mercado? Olha, por semana somos um casal, né? A gente costuma gastar em torno de 15 mil, até 15 mil ienes por semana, tá? Mas lembrando que a gente não compra carne vermelha, é muito raro a gente comprar carne vermelha. A gente fica mais nos peitos de frango, que é os mais baratinhos, né? E porco. É, porco. E além disso, a gente compra bastante fruta, né? E então fruta é um pouquinho caro aqui no Japão, tá? Então talvez conseguiriam economizar bem mais do que a gente gasta de fato morando hoje aqui no Japão. É porque a gente considera que a nossa alimentação é saudável. Por exemplo, a gente compra 5 cartelas de ovo, né? Por semana, tá bom? Por semana. Então vai depender muito do seu estilo de vida. Acredito que quando vocês estiverem chegando aqui no Japão, acho que vai querer economizar, como foi o nosso caso, né? Lembra, no começo a gente buscava sempre as coisas mais baratas. Tipo assim, passou de 100 ienes, 100 ienes, vou ser bem sensacionalista, é tipo R$1, né? Passou de 100 ienes, pra gente já era caro, então a gente, não, muito caro, não vamos levar. Então vai depender muito, se você quiser gastar mais no mercado, vai ter que trazer um dinheiro a mais. Isso. Agora, se você acha que consegue economizar, pode trazer um dinheiro a menos, até 15 mil eu acho que é um valor razoável, né? Sim, por semana. Além de que a primeira compra sua de mercado vai ser mais, porque você vai ter que comprar, tipo, tudo do zero, os temperos, tudo. Então, provavelmente vai sair mais caro. Então, eu acho que 15 mil por semana é um valor bem ok, tá, pro casal. Eu esqueci de falar, mas esse valor que a gente está considerando em casal é o casal sem filhos, tá? Porque se tiver filho, provavelmente o custo vai ser um pouquinho maior. E a gente não tem como falar porque a gente não tem filhos. Exato. A gente nem sabe se uma criança vai ser 5 mil a mais ou 10 mil a mais, sei lá. Infelizmente não está dentro do nosso conhecimento, então me perdoe nessa parte, tá? E se vocês quiserem saber o que a gente compra durante a semana, qual é o nosso estilo de compra, a gente vai deixar um vídeo aqui. Temos um vídeo do supermercado, de tudo que a gente compra, que não mudou quase nada, né? Isso. E com os valores tudo certinho para vocês terem a noção, tá bom? Então vou deixar aqui o link na descrição e aqui nos cards. E mais uma coisa que deixei escapar, mas esse valor de supermercado não é só a alimentação que eu tô considerando, é tudo que você consegue comprar no supermercado. Então é produto de higiene, de limpeza, então tudo isso eu tô considerando, tá bom? Então só para deixar bem claro aqui no vídeo. E se você estiver vindo solteiro, eu consideraria um valor de 10 mil ienes por semana para fazer o mercado. Isso, eu não consideraria, metade do valor que a gente gasta como casal sem filhos, porque, como eu disse, produto de limpeza você vai usar da mesma forma, então eu chutaria sempre pra cima, tá bom, o valor, pra ter uma certa segurança também, né? E não ter perigo de faltar dinheiro e você não conseguir se alimentar nos primeiros meses, né?
Então você vai pegar os 15 mil, se você estiver vindo em casal sem filhos, ou se você estiver vindo sozinho, 10 mil, e multiplica pelo 9 semanas, mais ou menos, que vai dar 2 meses, tá? Então se for casal, quanto que dá? Faz esse cálculo rapidamente. Tá difícil? Tá. Nossa, É bastante, vai dar né? 135 mil. 135 mil para o casal. E eu vou deixar tudo aí. A conversão por aqui ou por aqui, vai deixar a edição aí. É só para vocês terem uma noção, tá bom? Mas o ideal é vocês sempre estarem fazendo a conversão no dia que você for, no caso, converter o valor, tá? Ah, e só para vocês terem uma ideia, vai depender muito também da época que você vai chegar no Japão. A gente falou 9 semanas para ser uma pessoa, no pior caso, né? Que Mas eu sempre chutaria para cima ainda. Não, mas aí dá para ter uma noção real. Tipo, se eu chegar dia 15, quantas semanas que vai ter tá, até o meu pagamento, né? Isso. Aí dá para calcular certinho. Por exemplo, se você está chegando dia 15, né? Então você vai trabalhar 15 dias até o final do mês, né? No último dia do mês. E você vai receber o referente a 15 dias trabalhados no próximo mês, no final do próximo mês. Dá para fazer a conta, Dá tá, pra galera? fazer. Então, eu trago aqui por semana porque fica mais fácil para vocês fazerem a conta, tá bom? E beleza, agora você tem um valor considerado para poder se alimentar nos primeiros meses. Então, é o suficiente? E a resposta é não. Não se engane, porque não é só esse custo que você deve considerar, tá bom? E o próximo custo que é essencial considerar é o nosso seguro obrigatório, que é o Kokumin Hoken, tá? Que é isso, né? Para quem não sabe, quando você vem para trabalhar na fábrica aqui no Japão, você provavelmente vai ser inserido num seguro social chamado de Shakai Hoken. E basicamente nesse seguro social é incluso seguro de saúde, seguro de desemprego, que é mais que eu já tô esquecendo, nem que é aposentadoria e essas outras coisinhas, né? E para quem tá chegando aqui no Japão, os primeiros 3 meses geralmente é isento desse seguro social, que vai aliviar bastante, né? Vai ajudar bastante. É verdade, galera. Os primeiros meses o seu salário vai vir maior, porque senão vai precisar de pagar esse... Shakai Hoken, que é o seguro social, tá? Mas isso também pode ser que varia de acordo com a sua empreiteira, tá bom? Isso. Então procure se informar, por favor, tá? Mas enfim, se você não está incluso nesse seguro social, você precisa estar em algum plano de saúde aqui no Japão. Isso. Bom, então se você não está inserido nesses primeiros meses no Shakai Hoken, você vai precisar de pagar o quê? Um seguro de saúde, que é obrigatório, tá bom? Pagar. E eu super recomendo, não deixe de ser inserido, porque qualquer coisa que você acontecer aqui no Japão não tem o SUS, tá bom? Não tem. Então você tem que pagar. E se você precisar e não tiver inserido no seguro de saúde, você vai, ter que pagar integral. E não é barato, tá bom? E pra quem não sabe, se você tiver inserido nesse seguro de saúde, você só paga 30% das despesas médicas. Vale muito a pena você estar inserido. E, gente, para falar quanto que custa esse plano de saúde que a gente faz, que é o plano de saúde da prefeitura, eles calculam baseado na sua renda do ano passado. Isso. Então, dependendo da sua renda do ano passado, eles vão fazer esse cálculo. Mas como você não vai estar no Japão, então você não vai ter tido renda ano passado, eles vão pegar o valor mínimo desse plano de saúde, que é muito baixo, galera. Quanto que a gente pagou? Foi em torno de 2 mil por pessoa. Então é um valor bem baixinho e é muito bom. Aí eu falei que você tem que se inserir nesse seguro de saúde. Tá, mas como que eu faço isso? Geralmente, nos primeiros dias, assim, vai ter o Tantosha. Pra quem não sabe, Tantosha seria tipo um representante da empreiteira, né? Então, geralmente, essa pessoa vai te auxiliar, vai levar na prefeitura, fazer todo o processo burocrático. Então, geralmente, não precisa se preocupar, tá bom? Eu falo geralmente porque pode ser, né, que exista algumas empreiteiras que não fazem essa parte. Para vocês terem uma ideia. No nosso caso, o Tantosha levou a gente na prefeitura para cadastrar nosso endereço, para se cadastrar nesse plano de saúde, e também levou a gente no banco para fazer a parte de criação de conta. Então tudo isso não precisa se preocupar que vai ter alguém para te auxiliar, tá? Tá, e agora vocês devem estar, mas como que eu pago esse seguro de saúde, né? É descontado direto da conta? Até onde eu sei, vai chegar um boleto na sua casa, tá bom? Depois de, sei lá, até um mês depois que você ser inserido. E aí você pegar esse boleto, levar lá na loja de conveniência, qualquer loja de conveniência, tá bom? Vai lá no caixa e paga. É bem simples, funciona como se fosse tipo lotérica, assim. Só que é na conveniência, no caso. Então é bem simples. Então, só para vocês adicionarem no seu cálculo, adicione 2.000 ienes por pessoa durante 2 meses para estar pagando esse plano de saúde. Isso aí.
Bom, aí vocês devem estar se perguntando, e as contas, aluguel, gás, luz, vocês não vão considerar? Quando você vem geralmente pela empreiteira, né, esse valor já vai ser descontado automaticamente no seu primeiro holerite. E geralmente esse valor você paga depois de usar. Então você usou um mês de aluguel, morou um mês na casa, aí só no mês seguinte que eles vão cobrar de você. Isso aí. Então, eu não consideraria porque vai ser descontado direto do seu holerite, tá? E galera, você vai chegar num outro país, você não vai ter nada, né? Então, dependendo de onde você morar, pode ser que tenha geladeira, fogão, mas dependendo pode ser que não tenha nada, aí você vai ter que comprar tudo do zero, né? Então agora a gente vai falar sobre os valores dos eletrodomésticos aqui no Japão. Bom, então eu acho que os 3 principais eletrodomésticos que você vai precisar de comprar no começo, né? Se não tiver já incluso, né, no seu apartamento, vai ser geladeira, fogão e máquina de lavar roupa, porque são tipo os 3 essenciais. Então, geladeira, geralmente você vai encontrar, eu colocaria em média 40 mil ienes usado, tá? Esse valor eu vou falar tudo usado, porque não compre novo, porque sem condições, é muito caro, não tem como. E sem contar que tem muita loja de usados aqui no Japão com os itens de boa qualidade, né? Inclusive, a geladeira que a gente comprou é usado, tá? E tipo, perfeito estado, funciona super bem, gela super bem. Na época a gente pagou 40 mil. Então eu acho que é um valor ok, porque claro que existem geladeiras menores, mais baratas. Eu não compraria uma geladeira pequena, porque é muito pequena, não cabe nada. Depende. Se a pessoa não pretende cozinhar nem fazer nada, aí pode ser uma pequena. Isso, vai depender muito, tá? E o segundo item seria, acho que máquina de lavar roupa, que é um dos mais caros, né? Isso. Máquina de lavar roupa você vai gastar em torno de 30 mil ienes, tá? Claro que eu tô falando uma média assim, vai ter mais barato, mais alto, só que a gente sempre chutando... Média alta. Média alta. Então acho que considerar 30 mil pra máquina de lavar roupa, eu acho bem ok, tá bom? E o fogão? O fogão, ele é o mais barato, né, desses 3. Eu consideraria em torno de 10 mil ienes usado, tá? Tudo usado. Gente, e não é o fogão do Brasil, né? É verdade. Um fogãozinho bem pequenininho aqui no Japão, é um fogão totalmente diferente do Brasil. Vocês vão ver. Deixa aí a foto aqui, ó. Edição. Mas se vocês tiverem mais curiosidade sobre esses preços eletrodomésticos, o que a gente faz? A gente pode gravar um vídeo atualizado, né? Lá na loja de usado, mostrando todos os valores certinho para vocês terem uma noção, tá? Mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que a gente pode trazer, ok? E os outros 2 itens também que eu compraria se eu estivesse morando aqui no Japão é panela de arroz. É essencial aqui no Japão ter uma panela de arroz, porque o fogão é 2 bocas, então se você gastar uma boca para fazer arroz, você é louco. Enfim, a panela de arroz custa 10 mil ienes. E outra coisa que é importante, e a gente já ficou um tempo sem e é horrível... Na verdade, eu não considero tão essencial, né? Porque você conseguir se virar, que seria o micro-ondas. Mas uma facilidade, né? E o preço do micro-ondas é 10 mil ienes também. Em torno de, tá? Micro-ondas e panela de arroz, eu acho que dá pra dar uma considerada em comprar um novo. Porque dependendo, tipo, sai mais ou menos no mesmo preço de comprar um usado. Então, isso. Eu acho que até vale a pena dar uma olhada numa nova, tá bom? E se você está pensando em vir para o Japão, conhece alguém que está vindo para o Japão, esse vídeo vai ser muito útil. Já deixa o seu like e mande para o seu amigo. Então agora a gente vai falar sobre móveis. Então eu acredito que grande maioria para quem está vindo aqui no Japão não vai comprar tantos móveis no começo, né? Inclusive a gente demorou, sei lá, 2, 3 anos para comprar nossa primeira mesa, nossa primeira cadeira. E eu acho que uma das coisas, tipo, essencial, não sei se é considerado móvel, mas é colchão, né? Isso. Colchão é futon, né? Que a gente dorme aqui no futon, no Japão, geralmente. Então, se você tá vindo pro Japão, vai precisar de um lugar pra dormir, né? E no nosso caso, como a gente não queria gastar muito, a gente optou pela empreiteira já comprar o nosso futon. Isso. É que depende, se você estiver chegando, sei lá, à noite, provavelmente a empreiteira já vai deixar improvisado, né? Algum lugar pra você dormir. E futon, pra quem não sabe, é um colchão bem fininho assim. Deixa aqui a imagem, a produção. Isso. E a gente pagou na época 10 mil ienes. Isso. Só que ele vem um kit completo, né? Vem com lençol, travesseiro, cobertor, tudo completo. Isso. Quanto você falou? 10 mil. Não é 10 mil, foi 7 mil. Sei lá quanto que é agora, então. É 7 mil. Então, esses kits você pode encontrar no Home Center, que é só pesquisar lá Home Center que vai aparecer, né? Tem a loja da, acho que Kains, se for por aqui, tem Conan
Conan. Mas tem vários tipos de home center, tá? Vai ter o Kainz Home. E tem o Nitori eu já falei também. É Nitori também. Inclusive o nosso é da Nitori. Se vocês optarem pelo futon da empreiteira, só vai descontar no seu primeiro olerite. É então aí você verdade. não vai precisar de economizar esse valor. Mas enfim, se você precisar de comprar, considere 7.000 ienes desse futon, né? Que seria o kit mais completo e mais barato. Só que não é confortável, tá? Não é das mais confortáveis, porque é muito duro, porque parece que você tá dormindo no chão. Mas no primeiro momento não vai ter jeito, vai ser a sua escolha, né? Se você quiser comprar uma cama também, a gente pode falar um valor, quanto a gente pagou? O colchão que a gente comprou, inclusive é um colchão muito bom, né? Sim, a gente vai deixar o link aqui embaixo também. É verdade, tem muita gente que pergunta pra mim onde que eu comprei o meu colchão, né? Então eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? É um colchão, tipo, não é caro, mas não é baratinho. Ela é muito boa. Vai ser em torno de, acho que pelo menos uns 30 mil você vai gastar pra um colchão novo, tá? Isso. Se você quiser mais conforto, né, nesse primeiro momento, e quiser comprar mesa, cadeira, eu consideraria em torno de 15.000 ienes, tá? Um usado. Sei lá, uma mesa pequena com 2 cadeiras, uns 15.000, consideraria aí na conta, check. E outra coisa também seria tipo gaveteiro para colocar, sei lá, roupa, ou então tipo um estante, né, para você poder colocar, sei lá, micro-ondas, sua panela de arroz. Esse valor eu consideraria, deixa eu ver, em torno de 20.000 ienes, tá bom? Esses itens que eu tô falando, de cadeira, mesa, eu não considero como essencial, porque você meio que se vira, né, sem. Então, é só realmente para quem quiser ter mais conforto e quem tiver condições também, tá bom? Galera, uma coisa que vocês vão precisar comprar quando chegar aqui no Japão é panela, faca, garfo, prato, copo. Aí essas coisas você pode comprar tanto na Nitori, que é uma loja que seria como se fosse uma Havan. Loja de... não é Havan, né? Mas loja é pra casa, né? Vai ter tudo pra casa, móveis. Isso. Então você poderia comprar as panelas na Nitori. Ou até mesmo na Daiso. Se quiserem comprar prato, chawan, hashi na Daiso também sai bem barato. Sim. Comprar essas coisas a gente considera um valor de 10.000 ienes. Eu acho que é o suficiente, né? Porque você não vai precisar de um kit completo de panela, né? Depois você vai comprando aos poucos, né, galera? No começo eu compraria tipo uma panela, uma frigideira e no máximo uma panelinha menor. Sim. No máximo 3 panelas essencial, até mesmo porque geralmente o fogão aqui do Japão só tem 2 bocas, tá? E galera, as mulheres piram quando vai comprar essas coisas na Daiso. Oxi. Não pira? É legal, né? E outro custo que eu consideraria essencial, né? Dependendo, que seria um meio de transporte. No começo, com certeza, você não vai ter um carro, né? Eu acho. Isso. Então, a grande maioria faz quando chega aqui no Japão é adquirir uma bicicleta, que foi o nosso caso, né? Sim. Então, uma bicicleta, você consegue comprar nos usados, tá? Não faça que nem a gente. A gente comprou um novo porque a gente não conseguiu achar nos usados. A gente foi em alguns usados e não tinha, né? E aí a gente ficou de saco cheio porque a gente tava fazendo tudo a pé e era, tipo, muito longe as coisas. Então, a gente comprou uma nova. Na época, a gente pagou 20.000. Mas, se você for comprar um usado, eu consideraria 15.000, vai? Né? Isso. Eu acho que você consegue encontrar até mais barato, mas por via da dúvida, 15.000. Vai depender muito, né? Galera, só vou fazer uma pausinha aqui porque o Bruno está morrendo de fome, né? É que já tá quase na hora do almoço. Aí aqui do lado, ó, tem o Daily, que é uma loja de conveniência. Então a gente vai dar uma zoiada pra comprar alguma coisa pro Bruno comer. Mas acho que não foi ainda. Foi? Não. Oxi, não foi? Eita! Meu Deus, que desastre. Macarrão. Ele vai almoçar já daqui a pouco. Não sou bobo. Não é bobo? Mas... Bom, enquanto o Bruno tá aí comendo... Que imagem, né? Mas enfim, eu vou falar sobre o plano de celular, tá? E bom, você vai chegar aqui no Japão, uma coisa que você vai precisar é uma linha de celular. Você vai precisar de planos de internet.
E nesse primeiro momento, esse valor eu não consideraria, né, como valor para você trazer de fato para o Japão. Por quê? Geralmente esse valor vai ser descontado, bem capaz que depois do seu primeiro salário, vai depender, mas esse valor é só para você saberem, porque é um ponto muito importante, tá bom? Eu falo isso porque quando você chega aqui no Japão, provavelmente você vai numa loja de operadora, vai lá conversar e vai fazer o seu primeiro contrato, no caso, né? O que acontece? Quando você vai na loja física e faz esse processo, o que acontece? Eles vão cobrar uma taxa de administração só por você estar indo na loja física, tá? Então, se você souber japonês e quiser fazer tudo pela internet, tem como fazer, tá? E não vai ser cobrado essa taxa de administração. E além do mais, quando você vai contratar pela primeira vez, eles talvez vão querer colocar serviços adicionais, e esses serviços adicionais não vai ter como você tirar. Eles vão falar que é obrigatório, não tem como tirar, e você vai precisar de pagar em torno de, acho que durante uns 3 meses, se não me engano. Pelo menos foi o nosso caso, a gente contratou pela AU, tá? Então é um ponto muito importante que você tem que saber, tá? Então os primeiros, as faturas vai ser mais alta. Inclusive a gente acha meio até estranho, né? E a gente foi lá no próximo mês, é isso mesmo? Tipo, saiu mó caro, né? Mas é isso mesmo, vai sair mais caro, tá? E para vocês terem uma noção, a gente na época contratou 2 linhas de telefone, eu e o Bruno, mais o Wi-Fi. Só que o nosso Wi-Fi, a gente pegou o Wi-Fi Pocket, que é um aparelhinho assim, parece um celular, né? Deixa aí a imagem aqui. E ele serve para compartilhar o Wi-Fi e você poder carregar, tipo, em qualquer lugar. A gente achou, tipo, conveniente, porque como são 2 linhas, né? Mas a nossa tática foi pegar 2 celulares com pouca internet, só para ter a linha mesmo, e ter esse Wi-Fi. Como a gente trabalhava junto, a gente carregava o Wi-Fi e, tipo, a gente conseguia usar a internet porque o Wi-Fi era limitado, né? Então a gente achou mais barato. A gente também pensou no sentido de que com Wi-Fi móvel a gente conseguiria mudar de apartamento sem precisar pagar alguma multa caso precisasse cancelar, ou caso precisasse transferir de um lugar para o outro, talvez tenha que pagar alguma taxa, né? Então a gente decidiu. Para quem não sabe, para você meio que você tem que instalar o Wi-Fi, né? Aqui no Japão, meio que do apartamento, né? Meio que você tem que fazer uma reforma, que fala? Eles têm que puxar porque talvez acho que é fibra, né? Aí para você cancelar depois, eles cobram uma multa, né? Isso. Então só para tomar cuidado, se vocês tipo não tem intenção assim de ficar tanto tempo, talvez compensa dar uma olhada no Wi-Fi Pocket também, tá? Ou buscar algum internet que não vai cobrar essa multa caso vocês se mudem. Tá, mas como que eu vou contratar um plano de celular? Eu não sei falar japonês, vou estar tipo num país que eu não sei nem nada. Aqui no Japão, provavelmente o primeiro emprego que você vai ter aqui, provavelmente num lugar onde vai ter bastante brasileiro. E se tem brasileiro, vai ter loja que vai ter atendentes que vai fazer essa tradução para você, né? No caso, o atendente é um brasileiro, né? Ou que fala português. Então, essa parte acho que não precisa se preocupar tanto, tá bom? Mas também vai depender muito de onde você vai morar, tá? Não é 100% de certeza que vai ter uma operadora que vai ter o famoso Tsuyaku, que é o tradutor, tá bom? Galera, e se você tá achando que você vai chegar aqui no Japão e vai conseguir comprar um iPhone, sei lá, 16, 17, eu nem sei qual que tá agora. 17, eu acho. Parcelado. Parcelado não vai ter como, por quê? Porque seu visto vai ser de 1 ano só. E a mulher vai falar que não vai dar pra parcelar porque você só vai ter um visto de 1 ano. Então não vai dar pra você comprar o celular dos sonhos, por enquanto, né? Com o tempo... pra poder comprar já vai se planejando, né, no caso. Isso. Porque celular, acho que um iPhone tá em torno de, acho que uns 200 mil ienes, né? O que aconteceu com a gente? A mulher falou assim, eu não sei se o chip do Japão vai funcionar no celular de vocês. Então eu aconselho vocês comprar um celular baratinho aqui. Meio que como seguro, né? Se por acaso não funcionar, né? Isso. E ela falou que precisava comprar naquela hora, porque senão o valor do celular ia sair mais caro depois, se não funcionasse no nosso celular que a gente trouxe do Brasil, né? Pra vocês terem ideia, tipo, a gente pegou 2 celulares, né? E o aparelho do Wi-Fi. Os 3 aparelhos, tudo junto, a gente só pagou 5 mil ienes, tá? Sim, então foi bem baratinho. Bem baratinho, assim. Só que no final das contas, o celular do Brasil conseguiu rodar o chip do Japão. Funciona super bem. E que a gente não sabia se o nosso celular era desbloqueado ou não, por isso, tá? Isso. Se vocês acham que vai vir aqui, vai conseguir comprar parcelado, de boa, assim, tem que tomar esse cuidado, tá bom?
E galera, outra coisa que, assim, não passava nem pela minha cabeça, assim, quando você tá saindo do Brasil e tá chegando aqui no Japão, talvez seja importante você considerar um seguro viagem, porque querendo ou não, você vai ficar, sei lá, umas 30 horas de viagem. Se acontecer algum imprevisto de saúde, você, tipo, né? Isso, você vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar e vai ter que ser, tipo, do país que você vai estar meio que parado lá, no caso, né? Sim. Então, talvez seja interessante vocês considerarem um seguro de viagem, tá? Pelo que eu escutei, assim, não é um valor, assim, absurdo, entendeu? Se vocês tiverem interesse, quiser saber mais sobre o assunto, a People Travel, que é a nossa parceira aqui do canal, né? Isso. Pra quem não sabe, é uma agência que faz esse processo, né? De trazer os descendentes para trabalhar aqui no Japão. Então, eles vão conseguir emprego. E tem a questão do seguro de viagem que eu tô falando pra vocês, que eu não sabia que existia, tipo. Sim. Então, se vocês tiverem interesse, vai lá e conversa, assim. É isso. E deixar o contato aqui pra vocês. Contato. E se vocês falarem que veio pelo Bruno e Kaori, vocês vão ganhar Koseki gratuito, tá bom? E galera, uma outra coisa que eu acho, tipo, essencial falar com vocês sobre a reserva de emergência. Tá, mas o que é reserva de emergência? O Bruno vai explicar melhor. Como o próprio nome diz, é uma reserva para emergências, né? E como geralmente a gente vai calcular essa reserva de emergência, a gente vai calcular com base no nosso custo de vida. Isso. Então, sei lá, se a gente tem um custo de vida de X por cada mês, a gente vai pegar esse valor de X e multiplicar por 6 ou 12 meses, né? Vai depender muito da estabilidade do seu trabalho. Quanto mais instável for seu trabalho, maior vai ter que ser a sua reserva de emergência. Por exemplo, se você tiver só uma única fonte de renda, é importante que essa reserva seja mais longa, né? Porque se essa fonte de renda não existir mais, você vai ficar sem dinheiro, né? Então aí você precisa de ter dinheiro por mais tempo até você conseguir uma nova fonte de renda. Agora, se você tiver várias fontes de renda, por exemplo, eu trabalho na fábrica, faço Uber Eats. Então significa que se a minha fábrica me demitir, eu tenho Uber Eats para fazer ainda. Então aí eu posso ter uma reserva de emergência menor. Então é basicamente assim que você calcula o quanto você precisa ter na sua reserva de emergência. E onde que eu vou guardar esse dinheiro? E qual país que eu vou guardar o dinheiro, né? Por exemplo, eu moro no Japão, então minha reserva de emergência vai ter que ser aqui no Japão. Agora, se eu estivesse no Brasil, teria que ser no Brasil. Você tem que guardar esse dinheiro num lugar que fica fácil de você resgatar. Porque quando você precisa, que é numa emergência, você precisa do dinheiro fácil. Então, aqui no Japão, por exemplo, a gente guarda na nossa conta corrente porque a gente não conhece muito sobre os investimentos do Japão, que tem uma alta liquidez. No caso do Brasil, as pessoas têm uma vantagem, porque elas podem guardar a reserva de emergência na Selic, que está rendendo em torno de... Quanto está rendendo a Selic? 15%? 15% ao ano. Então, agora, né? Agora. Então, além de você ter a reserva de emergência, ainda essa reserva vai crescendo com o tempo. Bom, pra quem, tipo, tá meio perdido nesse assunto, o jeito mais fácil que eu diria, eu acho que todo mundo tem uma conta da Nubank, então lá dentro você tem uma parte de caixinha e lá você consegue deixar rendendo o seu dinheiro com liquidez diária. O que isso quer dizer? Que você consegue resgatar a qualquer momento, assim, no investimento, dependendo do tipo de investimento, você não consegue resgatar, tipo, a hora que você quiser, entendeu? Então é muito importante que a sua reserva de emergência esteja num fácil acesso, entendeu? Você tem que conseguir resgatar esse valor a qualquer momento. Então isso é importantíssimo você saber, tá bom? Bom, sabendo disso, se possível, ter uma reserva de emergência, porque eu acho, tipo, essencial pra todo mundo, tá? Não importa se você mora aqui no Japão ou no Brasil, ter reserva de emergência é muito importante, tá? E só pra deixar bem claro, esse valor de reserva de emergência não é pra você, tipo, tirar por falta dinheiro, então eu vou pegar daqui, tá? É pra emergência real, tá bom? Então, sei lá, você tá morrendo, quase morrendo, aí você pega, né, reserva de emergência. Galera, só pra vocês terem uma ideia, mês passado, né? Mês passado, eu tive um problema com a coluna. Minha coluna deu um problema. É. E nosso orçamento do mês estava apertado, então a gente não tinha dinheiro pra pagar o médico. O que a gente fez? A gente pegou um dinheiro da reserva de emergência pra pagar o médico. Só que, a partir do momento que já passou o mês e a gente já recebeu o dinheiro de novo, a gente já repôs esse dinheiro. Exatamente. Então, por mais que a gente usou, a gente já repôs o dinheiro da reserva de emergência pra sempre estar com o dinheiro lá em caso de emergência. Exatamente.
Tá, eu falei demais, né, nessa parte, mas se vocês estão pensando em vir para o Japão, provavelmente, talvez as condições financeiras aí no Brasil estejam um pouco apertada, né? E eu compreendo completamente isso, tá bom? Então, é só para vocês terem, como fala, isso em mente, que é muito importante, tá bom? Se possível, faça a sua reserva de emergência. E se não for possível, tipo, ter 6 meses, que querendo ou não é um valor bem alto, então o que eu recomendo é que pelo menos traga 30 mil ienes a mais por pessoa, tá? Pra emergência real, tá bom? Claro que eu não vou falar que esse valor vai ser o suficiente, tá? Mas só pra você ter aquele, como fala? Um pouco de suspiro, né? Mas se possível, como eu disse no começo do vídeo, quanto mais você trazer, vai ser melhor, tá bom? E o que eu quero, pessoal? Qual que é o meu sonho? É que todos os meus inscritos tenham uma reserva de emergência para terem uma vida mais tranquila. Então, mais confortável. Tá vindo pro Japão? Tenha na cabeça que, a partir de que vocês se estabilizarem, tenta guardar um pouco de dinheiro todos os meses para construir essa reserva de emergência. Isso aí. Bom, acho que agora você já tem o valor de tudo, então dá para saber mais ou menos quanto de fato vai precisar trazer aqui para o Japão. Então vamos fazer as contas, beleza? Eu vou separar em algumas categorias, porque dependendo, você pode precisar de comprar ou não, tá? Então, por exemplo, a questão dos eletrodomésticos, tem algumas empreiteiras que alugam por um preço bem baixinho só para cobrar alguma coisa assim, né? Um valor simbólico. E tem algumas empreiteiras que emprestam só, então você não vai ter custo nenhum, né? No nosso caso, por exemplo, a empreiteira, todos os apartamentos dessa empreiteira já tinha geladeira, fogão e máquina de lavar. Então aí você não tem esse custo inicial, né? Tipo, ajuda demais, tá? Mas se por acaso não tiver uma pessoa que vai precisar de comprar eletrodomésticos no começo, que vai ser um valor bem alto, né? Se precisar. Então, vamos lá. O casal vai precisar de trazer em dinheiro 260 mil ienes, tá bom? Gastos essenciais. Isso, gastos essenciais. E se precisar de comprar os eletrodomésticos. Os essenciais que eu falo, gente, é tipo colchão, geladeira, máquina de lavar roupa, fogão, micro-ondas eu não considerei como essencial, porque vocês conseguem se virar assim se é micro-ondas, tá bom? E panela de arroz eu considerei como essencial, tá? Só para vocês saberem o que eu tô considerando e o que não tô considerando, tá? Se o apartamento já ter geladeira, fogão e máquina de lavar, então você não vai precisar comprar esses itens, né? Dos 260 mil ienes que você traria, é menos 80 mil ienes. Então vai dar 180 mil ienes para sobreviver em questão de mercado e sei lá o que mais. Tudo que for essencial, tá? Lembrando que o valor que eu considerei é para 2 meses, tá bom? E esse valor é para casal sem filhos, tá? Isso. Agora, se você é solteiro e precisar comprar geladeira, essas coisas, aí você vai precisar trazer 200 mil ienes. Eu falo precisar trazer, mas vocês precisam fazer essas contas também, porque vai depender de casa para casa, né? E o solteiro que não precisa de comprar nada... De eletrodomésticos essenciais. Isso, aí você vai precisar trazer só 120 mil ienes. Então esse é o valor que a gente acha suficiente e seguro trazer para passar, tipo, de boa, assim, os 2 primeiros meses aqui no Japão. Tá, esse valor que a gente apresentou foi a partir dos nossos cálculos, mas qual que é a realidade, né? Vamos falar sobre o nosso relato pessoal. Bom, a gente trouxe na época 300 mil ienes. Considerando que foi 4 anos atrás, né? Sim, isso estou falando porque, para quem não sabe, desde quando a gente chegou aqui até hoje, aumentou muito os preços, teve a famosa inflação. Aumentou muito o preço, principalmente do arroz. Das comidas em geral, né? Então, na época a gente trouxe 300 mil. E quanto de fato a gente gastou? A gente gastou em torno de 200 mil ienes, Eu acho que foi nos primeiros meses, né? Lembrando, gente, que a gente chegou aqui no Japão e ficamos 2 semanas sem trabalhar. Então, por isso que eu falo que reserva de emergência é muito importante, porque você não sabe o que pode acontecer. Porque a gente não imaginava que a gente ia ficar 2 semanas sem trabalhar aqui no Japão. A gente acabou gastando mais do que uma pessoa normal que chegaria e já trabalharia. Isso. Gastaria, né? Porque querendo ou não, são 2 semanas sem você fazer nada. Só gastando. Só gastando dinheiro que você trouxe suado com o trabalho lá do Brasil, né? Isso. Então, por isso que a gente fala, se possível, traz mais. Só que esse valor que a gente apresentou hoje é um valor bem razoável, tá bom? Sim. Mas, considerando, não deixe de trazer sua reserva de emergência também, se possível.
Tá, mas como que eu faço para trazer dinheiro do real pro iene? Porque eu não faço ideia. Ó, gente, eu vou falar o meu caso primeiro e depois eu vou falar o como eu faria hoje novamente, que é coisa diferente o que eu faria hoje, né? Como que a gente fez? A gente trocou lá no Brasil uma grande parte do real para iene. Então, dos 300 mil, a gente trocou lá no Brasil cerca de quantos mil? Ah, sei lá, eu não lembro na época, faz muito tempo atrás. Mas, tipo, basicamente, 2/3, sei lá, a gente já trouxe trocado, né? Isso. E o restante a gente trocou no aeroporto. Isso. Aqui do Japão. A gente trouxe, então, para o Japão iene, em dinheiro mesmo. Dinheiro vivo. E a gente trouxe dólar também. Dólar também. Aí chegou aqui no Japão, a gente no aeroporto trocou dólar para iene. Isso. Vocês conseguem trocar numa casa de câmbio e onde encontra? Geralmente, acho que tem nos aeroportos, né? Que é o lugar mais fácil de encontrar. Sim. Aqui no Japão, se eu fosse vocês, cheguei no Japão e quero trocar dinheiro, eu trocaria no aeroporto, porque eu não vi até hoje um lugar que troca dinheiro nas ruas, assim, normalmente. Aqui no Japão ou no Brasil? No Japão. No Japão? Brasil eu via nos shoppings às vezes. Sim. Tá, você disse que hoje você faria diferente. Como você faria? O que acontece, galera? Geralmente, quando eu troco no aeroporto, nas casas de câmbio do aeroporto, eu vou estar perdendo dinheiro porque eles têm um serviço mais caro, né? Eles cobram por um serviço mais caro. Sim, é o trabalho deles, no caso, né? Isso, sim. O que eu faria hoje? Eu sempre vou trazer dinheiro vivo aqui pro Japão. Uma parte, com certeza, então, sem sombra de dúvidas. Se é 200 mil que eu preciso trazer pro Japão, 100 mil ou 150 mil eu vou trazer em dinheiro vivo. Já converte. E se vocês não conseguirem encontrar, tipo, conversão para iene, eu não sei se é tão fácil encontrar, traz em dólar, tá? Isso, porque em dólar, certeza que aqui no Japão eles vão aceitar dólar para trocar para iene. E o restante, eu não traria para trocar aqui no aeroporto no Japão. O que eu faria? Eu ia usar a Wise para fazer essa conversão, porque a Wise, ela cobra umas taxas bem menores do que as casas de câmbio. Além do que, a taxa de câmbio que a Wise cobra é a taxa de câmbio comercial. Isso. Existem dois tipos de câmbio, tá? Tem o câmbio turismo e o câmbio comercial. E a Wise usa o câmbio comercial que acaba embaratecendo. Isso. Então, a mesma quantidade de real vai render muito mais ienes. Então, é muito bom. E se você ainda não tem conta na Wise, eu tenho o link de cadastro aqui, que inclusive é gratuito, tá? Faça o cadastro pelo meu link para vocês ganharem primeira transferência de até R$3.500 isenta de tarifas, tá bom? Gente, R$3.500 dá 100 mil ienes, então já é um baita dinheiro que você vai trazer para o Japão sem pagar tarifa. Bastante até, pensando bem, realmente. E, gente, então, sempre traga um valor a mais, tá? Esse o valor, como eu disse no começo, é só para vocês terem como uma referência, para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma ideia de quão pessoal é isso, a gente falou o nosso valor que a gente trouxe e vai depender muito de pessoa para pessoa. Do estilo de vida, o que você vai comer, então. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele estava na mesma situação que a gente. Veio em casal, né? Na mesma época. Não tinha filho e trouxe um valor totalmente diferente. Sim, e falou que conseguiu comer, foi tranquilo. Sim. No caso, o valor que ele trouxe foi 120 mil, tá? Então, realmente vai depender muito de como você vai conseguir economizar nesses primeiros meses, ok? E uma outra dúvida que vocês com certeza vai ter na hora de pensar em vir para o Japão é quanto você consegue juntar durante um ano inteiro morando aqui no Japão. E nesse vídeo eu explico certinho. Até mais, tchau!